a última parte desse parágrafo 21, que fala: displicentes e recalcitrantes esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada, que foi o que nós falamos no estudo anterior. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo dos seus propósitos na Terra. E quando a morte lhe cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referia de angústias e de pavores, ou seja, cheia de angústias e de pavores. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite, né? Essa noite escura e densa, para onde a maioria dos homens vão reto e direto ao cerrarem as pálpebras de carne. E por quê? O que atrai o homem com tamanha força magnética que, inevitavelmente, ele, logo que cerrado as pálpebras no mundo físico, se depara com um mundo sombrio, né, denso, penubroso e cheio dos maiores pavores, dos quais o homem sempre tentou evitar. São lugares que permanecem, se você pensa, Emmanuel, na sua estatística, fala que para cada reencarnado no planeta Terra, existe em torno de 7 desencarnados, né? Então, você multiplica isso por 7, né? Então, seriam 54 bilhões de ser. Onde que está tudo isso? Porque o planeta é deste tamanho. 56 bilhões, né? Onde que está tudo isso? Então, primeira coisa, onde que está o umbral? Onde que está o umbral? André Luiz fala que está próximo à crosta, né? A própria nave do nosso lar, ela está estacionada na zona umbralina. Tá certo ou tá errado? Né? Ela está ali na zona de intermediação com a zona umbralina. Tanto que, do nosso lar, você já desce pelas portas da nave, o subterrâneo da nave, que é a zona de regeneração, você já está nos portões umbralinos. Né? E onde que está isso, então? Bom, vocês lembram quando eu falei para vocês que existem várias terras em várias situações dimensionais? Vocês lembram disso? Tem uma terra que já está na 5ª dimensão. E tem essa terra da 3ª que precisa encontrar com essa da 5ª. Né? Tem uma terra que está vindo lá do mundo primitivo, de 1ª, 2ª dimensões, 3ª, e vai. Então, nós temos várias terras. Lembra da unidade? Os mundos evoluídos são unidades. Eles não estão mais subdivididos. Eles cresceram, eles evoluíram. Então, nós temos uma terra que está nessa condição, na dimensão, ela se intersecta, ela faz uma intersecção com essa terra física. Então, você pode imaginar o umbral como sendo parte da estratosfera, né? Como sendo parte da estratosfera, dessas camadas da atmosfera, ela chega abaixo do subsolo da Terra
mas numa dimensão diferente da dimensão física. Conseguem compreender? E qual que é o modo de chegar a esse umbral? Né? Bom, então, a gente já sabe que o umbral, ele é uma extensão da Terra, vamos dizer assim, né? Um apêndice da Terra, mas numa dimensão diferente, e que isso se aprofunda para o subsolo. Perfeito. O que acontece? O que é o umbral? O umbral, ele é toda essa dimensão criada pela humanidade. Se você acompanhar a evolução em dois mundos, do próprio André Luiz, porque uma coisa interessante é que Kardec não explora muito essa questão da zona umbralina. André Luiz é o primeiro, e Emmanuel também, né, são os primeiros a dissecarem esse tema, principalmente André Luiz. E se você falar em evolução em dois mundos, André Luiz fala dos primeiros casos de obsessão na Terra, né, dos neolíticos, por exemplo. Porque o homem, vou falar vulgarmente, o homem da caverna, ele era um ser primitivo, totalmente movido pelo instinto. Então, ele desencarnava. Qual era a reação dele? Não quero separar-me do clã. Eu não quero me separar do meu grupo, porque eu conheço o meu grupo. Então, apareciam novas dimensões para ele, aqueles túneis de luz, aquelas fantasias que vocês escutam, né? Mas ele tinha medo. Por quê? A segurança dele estava ali no grupo, na fêmea, no irmão, nos companheiros, no pai, na mãe, nos filhos, naquele pequeno grupamento que era onde ele tinha familiaridade. Então, ele não se afastava dali. E, é claro, a inteligência dele, rudimentar, ainda que rudimentar, acabava por influenciar os demais membros daquele grupo. E o que é isso, se não um processo de obsessão? Porque ele não influenciava como os protetores do grupo, que influenciavam positivamente. Então, ele queria caçar, ele queria descarnar a caça, ele queria procriar, copular com a fêmea. Então, quando ele via outro macho com a fêmea dele, ele ficava raivoso, ele atacava o macho. São os processos de obsessão. Pois bem, a partir daí, só resumindo, para a gente entender o processo, foi se criando, né, uma zona onde esse desencarnado primitivo encontrava com outro desencarnado primitivo, com os mesmos sentimentos, com as mesmas sensações, com os mesmos defeitos, e iam agregando, né, valores um no outro. E como os pensamentos deles eram pensamentos muito instintivos, muito primitivos, muito egóicos, né, cheios de egoísmo, eles iam formando uma aura muito inapropriada para a sua manutenção. Né? Então, isso foi tomando uma proporção, foi crescendo, de acordo com as escolhas de cada consciência, né? Todas as escolhas erradas, porque o umbral não é Deus que chega para você e fala assim, você vai para o umbral, porque você não foi bonzinho. Então, você, a hora que morrer, você vai para o umbral. Que nem eram as ameaças da igreja medieval, né, onde você ia para o inferno. Não era isso? Não é assim. O umbral é um caminho natural, essa é a expressão correta, é um caminho natural
para aquele recalcitrante na ignorância. É uma coisa natural para ele. Ele encontra, né, após a morte, a sua morada verdadeira naquilo que ele construiu durante a sua experiência no corpo. Então, o umbral é uma construção de cada um. É uma construção pessoal de cada um. E aí, você aloca essa construção pessoal, essa sua realidade pessoal, a outras realidades parecidas. E daí surgem o quê? Os vales. Né? Então, você tem os vales dos suicidas, você tem o vale dos que cometeram os piores despauterios na área do sexo, você tem o vale dos que são contumazes corruptos, você tem o vale dos suicidas, você tem o vale dos homicidas e assim por diante. Por quê? Porque você vai alocar a sua realidade pessoal a outras realidades idênticas pela lei de atração, pela lei de afinidade, né? Então, essas áreas, elas permanecem abarrotadas, né, de consciências que estão presas a si mesmas. A si mesmas. Não perdoam nem depois de morto, aqueles tipos de decretos que as pessoas fazem sem pensar, mas que ficam registrados, né? O orgulho, sabe, a vaidade, né? Os próprios erros do qual a pessoa se prende ao arrependimento, mas não refaz o caminho. Porque o arrependimento, ele é santo, ele é sagrado, quando ele vem acompanhado de reforma. Errei, arrependi, vou fazer diferente. Né? Agora, eu arrependi do meu erro, fiquei quietinha, mas estou arrependida, estou sofrendo, você fica preso no seu erro. E é claro que nesses lugares a luz se faz ausente. O próprio André Luiz descreve que é como se fosse uma madrugada eterna, a luz do sol, nos lugares mais elevados das zonas umbralinas, ele chega como que se tivesse encoberto por nuvens muito densas. Ou seja, você percebe que há uma pequena luminosidade, mas que não tem luz. Né? Então, a zona umbralina é reflexo do pensamento de cada um. Tá certo? Claro, pensamentos negativos, aquilo que cada um construiu para si. Né? Lembrando, como eu falei no encontro anterior, que o Pai de suprema bondade e misericórdia não criou essas situações. E aí, como ele não criou, esses lugares não podem coexistir com a sua criação, que é o quê? Perfeita. E aí, como é que faz? Nós já estudamos o tempo, a gente sabe que o tempo para o homem, ele é lento. Por mais que tenha sido acelerado o relógio da Terra, ele ainda é lento. O tempo para a eternidade, fora da gravidade da Terra, é outro. Então, assim, vocês acham a Terra tem 4,5 bilhões de anos do seu tempo? Isso parece um tempo infinito, porque vocês nem conseguem imaginar o que seja isso. Mas, para nós, isso foi ontem. Então, é como se a zona umbralina, que existe aí desde o Neolítico, ela tivesse surgido há 5 minutos. E aí o Cristo fala assim, ó, está na hora de limpar aquele terreno. Foi o que aconteceu em Capela. Está na hora de limpar esse terreno. Vamos lá, né?
purificar esse ambiente. E é o que está acontecendo nesse momento, presentemente. Não pode coexistir. Lembram que eu falei para vocês no nosso último encontro que a criação de Deus não é algo à parte dele? Não pode ser algo à parte dele, é o verbo dele. O som está saindo dele, porque a criação é o som. A criação é o som, é o on, né? Então, o verbo está saindo dele, não está à parte dele, porque se ele criou e separou, entre ele e a criação tem qualquer coisa. O que tem entre Deus e a criação? Não pode ter, tem criação. Então, a criação está dentro de Deus. É o que eu falei. A criação é como se fosse uma dilatação de Deus, uma extensão do seu amor, uma extensão da sua natureza. Então, se a criação é uma extensão de Deus, vocês entendem quando Jesus, no final do Sermão da Montanha, ele fala, sois deuses? Sois luzes? Brilhe a vossa luz? Dá para entender? Então, por que não brilha essa luz? Então, por que nós não reconhecemos que somos parte de Deus? E aí, em não reconhecer a nossa própria luz, em não reconhecer que somos parte de Deus, nós nos perdemos nas ilusões, que é o que acontece o tempo todo, né? Se perde nas ilusões, cria para si algo que está sempre a 10 metros de distância. Então, você fica sempre correndo atrás de algo que está lá na frente e deixa passar por você, andando calmamente aquilo que você mais quer e aquilo que você mais precisa. E você só reconhece isso quando já passou, quando perdeu. Porque você estava muito ocupado em correr atrás do carro novo, em correr atrás da casa, em correr atrás disso, em correr atrás daquilo, e deixou passar a essência, os valores. E enquanto você corre atrás de tudo isso, você vai se perdendo em muitas ilusões que te corrompem, né? O orgulho, a soberba, a vaidade, né? O egocentrismo, porque você fala assim, eu. É meu, eu quero, né? Tudo eu, é para dentro. Nós estamos na era de ser nós. Nós queremos, nós fazemos, nós podemos, nós nos ajudamos, nós seguimos juntos, porque não sairás de lá, enquanto não houveres pago o último ceitil. Então, lembrando que o melhor exemplo para vocês terem isso em mente, né, é bem a saga dos Capelinos, onde Varuna Mandrecan, acompanhado do que vocês conhecem como o arcanjo Rafael, Varuna Mandrecan é um nome que o Cristo tinha em capela, como Yoshua é o nome que ele teve na Terra, né? Então, ele, acompanhado do que seria o arcanjo Rafael, eles próprios, né? Varuna, que é conhecido como arcanjo Miguel, vai à zona umbralina daquele mundo, que era um mundo gigantesco e imensuravelmente maior que a Terra, muito maior que a Terra, né? Dava quase 4 planetas Terra. Eles vão lá e aí, sem batalhas, eles convencem os dragões, né, a virem para a Terra. Claro que esse convencimento demorou muito e foi fruto de muitas negociações, porque ele podia chegar lá e pulverizar,
né? Então, os que foram aceitando foram os primeiros a serem removidos daquela zona umbralina e até chegar nos dragões ou os alambaques, né? Que vieram para a Terra nos primórdios da civilização da Macedônia, ali da Babilônia, da Suméria, né? Ali é o berço da humanidade, não ali. Todo mundo fala Mãe África, Mãe África. Ali é o berço da humanidade, né? Então, eles são convencidos a virem para a Terra, e aí toda a área umbralina, né, de Atlante é pulverizada com luz. E acaba a zona umbralina de Capela. Né? No momento, no ápice da transição planetária. Então, assim, está longe de terminar essa pulverização aqui na Terra, porque a pulverização ela começa de cima para baixo. Né? Então, aqueles espíritos da classe do André Luiz, só para vocês fazerem uma analogia, esses são os primeiros a serem recolhidos, resgatados, terem uma oportunidade de poder voltar à carne e fazer diferente. Foram dados a eles, desde os anos 80, tem sido dado a eles essa oportunidade. Os que conseguiram, né? Ótimos, que não conseguiram, já nem voltam para cá. Né? Tá, e aí? Onde, né, são realizados os resgates daqueles que manifestam arrependimento? Então, o umbral é eterno? Não. O umbral é uma zona transitória. Né? Por ser transitória, você pode permanecer lá o tempo que você quiser. Então, meu amigo, se você desencarnar amanhã e se vê numa situação de zona umbralina, eu vou te dar uma dica. O arrependimento sincero. É a única coisa que pode te tirar de lá. Não adianta você ser filho de Maria, não adianta você ter trabalhado no centro espírita, não adianta você ter feito sopa, não adianta você ter dado passe, não adianta nada disso. Isso vai estar lá no seu caderninho de contabilidade como pontos positivos. Do lado direito e do lado esquerdo, os pontos, né, negativos. A única coisa que te tira da zona umbralina é o arrependimento. Se você estiver numa situação dessa. Lembrem-se disso. Isso é importante vocês se lembrarem. Não vão esquecer. Né? Então, o arrependimento, ele imediatamente é uma ligação direta com qualquer pronto-socorro espiritual, ou seja, com qualquer nave de socorro. Imediatamente. Né? Então, aquele ser é recolhido, ele é preparado, ele vai fazer novas imersões na carne, ele vai ter novas oportunidades, porque essa é a misericórdia divina. É assim que funciona. Né? Como nós sempre falamos, o Cristo jamais abandona qualquer das suas ovelhas. Nenhuma das suas ovelhas. Nenhuma. O Cristo nunca abandona. Então, ele vai até no fundo do abismo para recuperar uma única ovelha. Né? Então, aqueles que se arrependem têm o lenitivo do socorro, mas tem aqueles que desejam permanecer nesse estado de cegueira espiritual, né? E agora estão sendo conduzidos à sua revelia, contra a sua vontade, independente da sua vontade, né, para serem preparados para o êxodo interplanetário. Ótimo. Né? E tem aqueles outros que eu não me arrependo de nada do que eu fiz,
eu fiz, está feito, e eu não perdoo mesmo, e insistem nisso. Esses casos, eles acabam caindo nas graças dos dragões, né? Daqueles que se sentem os senhores dessas áreas. E aí, inevitavelmente, se tornam escravos mentais, né? Dessas mentes muito inteligentes, mas que são mentes do mal, né? Então, eles acabam sendo escravizados ou vampirizados, né? Por que vampirizados? Porque o desencarnado, ele sempre chega nessas zonas com alguma energia vital. E essa energia vital dá aos vampiros, que é o nome mais apropriado para dar para essas entidades, a sensação de que eles estão vivos. É a mesma coisa de um viciado em drogas ilícitas, né? Ele está privado da droga e, de repente, ele tem acesso a um pouco daquela droga. Então, ele tem uma sensação momentânea de que está vivo, de que está no corpo, de que tem aquela sensação de vida, né? Então, essa é a situação desses seres que caem nessa situação, né? Então, o que acontece? A humanidade, ela inevitavelmente está perdida num redemoinho. O que a gente percebe é que as pessoas estão imersas na matéria e estão completamente cegas. Vocês lembram, né, dos carnavais antigos, nos grandes salões da antiguidade? Como que era a dança do carnaval naqueles tempos? Olha que vocês aqui são dessas idades, hein? Vocês giravam em torno de um ponto central, não era assim? As pessoas ficavam girando, né? Girando em torno de um ponto central. A humanidade está assim. Só que o ponto central, nesse caso, representa o abismo. E as pessoas, quando a gente convida os seres a raciocinarem, a refletirem, a lerem, a pensarem, a discutirem, a filosofarem, nós estamos convidando as pessoas a exercitarem os seus neurônios, né? A eles quebrarem esse paradigma da robotização. Porque as pessoas, elas caminham na rua assim, ó. Eu estou certo ou eu estou errado? Elas caminham assim. Você entra no transporte público, estão todos. Até o motorista está com o aparelho dele aqui e ele faz assim. Sempre ele está fazendo assim, né? Então, as pessoas estão sendo guiadas por esses aparelhos. Totalmente guiadas, robotizadas. E, com isso, elas não percebem tudo que está aqui à sua volta, né? Vem uma pandemia de proporções globais que extermina uma boa parte da humanidade, né? E as pessoas não se tocam do que está por trás disso, né? Das verdadeiras motivações que levou o Cristo a permitir um estado de coisas desse tipo. E as pessoas continuam, voltam da pandemia e continuam a sua, né, caminhada espiralada rumo ao abismo. Então, é um gado, né, que não está pensando, que não está raciocinando, que não está vendo o perigo para o qual está caminhando e que se deixa guiar pela ilusão, né? Então, as fantasias apresentadas pelas redes sociais, as ilusões apresentadas pelas redes sociais,
a manipulação, né, apresentada ali, e o homem se deixa levar. Por quê? Eu tenho problema demais, então é ali que eu encontro minha diversão. Você não precisa desse tipo de diversão. Tudo que existe, né, nesse aparelho é útil tecnologicamente para a seu serviço, e não o contrário. Essa máquina, ela é para te servir, e não você servir a ela. Né? Então, está havendo uma inversão de sentidos, de valores. Né? E o homem, ele fica ali embutido, né, dentro do seu mundo, que é um mundo totalmente automatizado. Ele não sai desse automatismo, nós já falamos sobre isso. Então, ele é despertado a tal hora da manhã, automaticamente ele levanta, automaticamente ele troca de roupa, automaticamente ele toma um café, automaticamente ele vai para o seu trabalho, automaticamente ele trabalha, automaticamente ele se prende a isso, automaticamente ele volta para casa e o ciclo continua. Ele não consegue sair disso. O que ele está fazendo? Ele está num processo de reducionismo mental, intelectual e espiritual. Reducionismo. Porque ele, de própria vontade, está reduzindo o universo dele. Ele está reduzindo. Né? Eu poderia dizer a vocês que, no tempo de Sócrates, de Platão, de tantos filósofos gregos, né? A gente pode falar da Grécia antiga, não tinha internet, não tinha essas tecnologias que existem hoje, e, no entanto, eles tinham um grande conhecimento. Mas um grande conhecimento. Um conhecimento que os filósofos da contemporânea, me desculpem, apesar de toda a intelectualidade deles e de todo o conhecimento deles, deixa a desejar. Mas por quê? Porque eles discutiam a dialética, né? Eles discutiam, eles rebatiam, eles pensavam. Eles pensavam. E tudo que eles pensaram lá atrás é o que é o resultado dessa existência atual. Porque se você vai estudar medicina, você tem que estudar filosofia. O que se pensou a respeito daquilo, Hipócrates e tudo mais. Se você vai estudar direito, você tem que estudar filosofia. Então, por quê? Não tem os filósofos atuais, não tem os pensadores atuais. Por quê? Porque lá atrás o conhecimento era tamanho acerca da vida, né, que até hoje prevalece. Por quê? Porque eles pensavam. E o umbral está cheio de quem não pensa. Então, você deixa de ser escravizado aqui pelo seu celular. Olha, o maior problema da zona umbralina, ultimamente, é quem desencarna. Não é porque ele era alcoólatra. Cadê meu celular? Estou falando sério. Estou falando sério. Porque vocês viam nos trabalhos de desobsessão, nas casas espíritas, o alcoólatra sentindo falta da bebida, o tabagista sentindo falta do cigarro, o toxicômano sentindo falta da sua droga, né? O glutão sentindo falta dos seus exageros, né? Na comida e daí por fora. E agora nós temos um novo personagem e que abarcou os demais, que é o viciado nessa tecnologia da forma abusiva e que torna ele prisioneiro de uma minoria que o manipula da forma que quer, né?
Então, isso tudo, o homem não acredita que está sendo manipulado, o homem não acredita que está sendo escravizado, e não é assim que acontece com o alcoólatra? Você conversa com o alcoólatra, ele admite que ele é alcoólatra? Ele fala, não, eu tomo uma cervejinha quando eu quero, mas ele toma todo dia. Ele não admite, mas eu tomo uma cervejinha, mas eu estou lúcido. Ele nunca admite. O viciado em sexo, porque tem uma doença que precisa ser tratada com várias terapias, a terapia religiosa, a terapia psiquiátrica, né? A terapia ocupacional, que é o vício do sexo. E se você conversar com o sexólatra, ele nunca vai admitir. Ele fala, não, eu só tenho prazer. E não é aquilo. Né? Ele vai alimentando a endorfina, ele vai liberando a endorfina, é a mesma coisa do vício por academias, é a mesma coisa. Então, o que que acontece? As pessoas, elas têm a presunção de acharem que são donas de si mesmas, que elas se bastam e que elas não estão sendo guiadas por ninguém, que elas mandam na vida delas. Né? E aí o que a gente percebe é uma multidão, né, com o que hoje a psicologia chama de transtorno obsessivo compulsivo em diferentes áreas. Em diferentes áreas. Então, o homem vai criando essas trevas interiores, ele vai criando essas situações, esses caos, esse reducionismo existencial, porque a vida do homem está muito reduzida. Né? Ele vai criando isso, se envolvendo, e quando ele desencarna, ele se depara com tudo isso que ele criou para ele. Um mundo vão, um mundo vazio. Um mundo vazio. Né? Então, ele se depara, ele acorda, olha para um lado, olha para o outro, não se reconhece, não reconhece onde ele está. Primeira impressão que um desencarnado nessas condições tem, a primeira impressão, eu estou num pesadelo. Primeira impressão. Né? E aí, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar acordar daquele pesadelo. E não vai conseguir. Então, ele começa a ficar preocupado. Né? Porque ele tenta voltar para o corpo, e aí, em alguns casos, como o caso dos suicidas, por exemplo, ao tentar acordar, ao tentar voltar para o corpo, ele se depara com um estado de putrefação, ele se prende ao corpo automaticamente, e ele vai viver todo aquele inferno mental que ele criou. Né? Então, tudo isso é fruto do quê? Da invigilância de cada um, né? Da materialidade reinante sobre o planeta Terra, né? Da ausência da sua fonte original, que é o Criador primordial, e do seu desconhecimento do que há além de você. Que aqui nesse grupo nós estamos falando coisas muito familiares. Mas será que isso é familiar, por exemplo, para algumas pessoas da sua família? Não é. E as pessoas levam susto. Quem é que sabe o dia do seu desencarne? Né? Ninguém sabe. E aí as pessoas são pegas de surpresa. São pegas de surpresa. E aí há todo aquele sofrimento. Eles tentam acordar, não conseguem acordar. Eles vão procurar pelo corpo, eles vão procurar pela casa. E acabam se tornando o quê? Né? Espíritos obsessivos da própria família que eles amavam.
Porque ali não é mais o lugar deles. Eles estão em outra dimensão. E aí você fala assim, mas eles estão deserdados do amparo? Eles estão deserdados da misericórdia divina? Não, não estão. Mas eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ouvir, eles não conseguem acessar, por uma questão de diferença vibracional. Eles estão tão embutidos no seu ego que eles não conseguem sair disso. Né? Então, é uma questão de entendimento da realidade onde você está. Primeiro, todos aqui estão imersos num mundo de provas e expiações. Quando vocês vieram para cá, vocês vieram sabendo que essa era a realidade do mundo onde vocês viriam. Todos vieram conscientes, a não ser os que tiveram uma reencarnação compulsória, a revelia. Né? Bom, vindo para o mundo de provas e expiações, vocês sabiam, inevitavelmente, que em um momento ou outro vocês esbarrariam com enfermidades, com problemas financeiros, com problemas, com dificuldades de relacionamento, né? Com problemas sociais e com várias outras situações. Mas vocês foram preparados nas escolas superiores para poder ter uma resposta positiva a esses embates que o planeta lhes ofereceria como prova ou como expiação. Tá, mas eu vim esquecido. Então, como que eu vou lembrar? Você não vai lembrar, você vai sentir. O problema atual é o quê? É que você sente o que tem que fazer, mas você se acomoda àquilo que precisa ser feito, porque geralmente o que precisa ser feito é mais trabalhoso. Ele exige um pouco mais de energia, né? Então você deixa, você não sabe, não lembra, mas sente. Você sabe o que precisa fazer, né? Então você deixa de fazer o que precisa fazer, né? E você fica no seu cantinho. Porque a miséria, o vício, o crime, eles estão por aí alastrando no mundo e você fala assim, quem sou eu para mudar essa situação? Eu não consigo, eu sou sozinho. Eu não poderia fazer nada. Aí é que está o engano do elefante. O elefante, fora da manada, ele é suscetível a qualquer ataque. A qualquer ataque. Né? Um leão pode atacar um elefante que estiver fora da manada. Porque ele fora da manada, ele está fragilizado. Mas quando ele está dentro da manada, nenhum predador ousa atacar nem mesmo um filhote de elefante. Né? Porque sabe que uma manada de elefante é poderosa. É uma força imbatível. Aí está o erro da humanidade, porque quando o homem pensa, eu não posso fazer nada, eu sou sozinho, eu não vou mudar essa realidade, então eu vou ficar quieto no meu canto. Ele está o quê? Apartado da manada, dos outros guerreiros da luz. E aí que a gente fala para vocês, gente, não é para vocês irem para a rua, não é para vocês irem para o Haiti, não é para... Não, é para vocês fazerem aí, dentro da casa de vocês, com essa pessoa difícil que tem do lado de vocês, com alguém complicado que está no meio familiar, no ambiente de trabalho, né? Com quem você tem que conviver diariamente, seja na vizinhança, seja na rua. É aí que você vai ser. E o que você vai fazer? Você vai sair pregando em praça pública? Não!
É deixar a sua luz brilhar. A pessoa vem, te faz uma ofensa, né? Aquilo serve para você? Não serve. Então, não te atinge. Aquilo serve para você? Então, pense a respeito, analise se você está sendo aquilo que a pessoa falou e trate de mudar. Você foi desafiado, né? Você foi ofendido, você foi caluniado. É a sua resposta a isso que faz com que você torne esse mundo maior. É a sua paz interior. Aí existe aquela ironia, né? Como que é possível manter essa paz interior diante de tudo isso? Olha, é possível sim. Porque a paz interior, ela é uma conquista pessoal da consciência. Porque a consciência sabe que o problema, ele é apenas um desafio. Ele é externo, ele é passageiro, ele é passageiro. Mas a sua paz, ela é uma conquista sua. Ela é perene, ela faz parte do seu ser. Né? Então, as pessoas ironizam, o mundo está caindo, mas eu estou em paz. A casa está pegando fogo, mas eu estou em paz. Mas é assim que tem que ser. É essa a realidade. É assim que as coisas são, que as coisas têm que acontecer. Né? E aí, com tantos bilhões de seres humanos na Terra, o que a gente percebe é uma imensa nuvem trevosa cobrindo, né, essa face do abismo. Né? Então, a gente vê, né, nas palavras de Emmanuel, nas palavras dessas entidades que vieram evangelizar a humanidade, sempre vem antes, né, os predecessores do Cristo, não é assim? Então, veio Emmanuel, veio toda essa pleiade de seres superiores evangelizar a humanidade, e agora sim é hora do Divino Verbo proferir a excelsa sentença, né? Então, só a luz vai permanecer nesse planeta. Só a luz. Né? E é por isso que é tão necessário que vocês aprendam a fazer a luz dentro de vocês. Pelo bem que vocês fizerem, pelo perdão que vocês derem, pela boa palavra que vocês proferirem, pelo silêncio que vocês fizerem diante de calúnias, diante de fofocas, diante de ofensas, porque agora é a hora do verbo divino se manifestar. Vocês só vão entender isso. Vocês só vão entender o que eu estou falando para vocês daqui a algum tempo. Por mais que vocês achem que estão compreendendo agora. Né? Então, vamos lá. Não adianta tratar o efeito, tem que combater a causa. Então, não adianta nossos emissários, né, irem na zona umbralina e tentar salvar todos que estão ali. Recolher todos e falar assim, nós vamos levar vocês para um pronto-socorro, nós vamos cuidar de vocês, vamos tirar esses andrajos e dar uma túnica limpa, nós vamos dar alimento a vocês, nós vamos dar passe, nós vamos... Por quê? Porque nem todos querem. E você não pode forçar as consciências a nada. É uma lei divina. Você tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então, um exemplo aqui é aquele. Você jamais vai tratar com inseticida o extermínio das moscas. Você tem que tratar o quê? Os ovos das moscas. Você tem que tratar o solo onde elas se proliferam. O que está gerando alimento para essas moscas? Não adianta você
pulverizar com inseticida as moscas se você não trata a causa. Não é o que acontece aí na sua profilaxia contra a dengue? Então, saem os seus carros de inseticida pelas ruas, mas as pessoas continuam mantendo os ninhos de moscas nos seus quintais. Então, a cura vai demorar ainda muito tempo, né? E a mesma coisa é em relação às zonas umbralinas. Por quanto tempo ainda vão perdurar as zonas umbralinas? Em quanto tempo o homem ainda permanecer nesse estado de orgulho, de vaidade, de egoísmo, né, de soberba? Enquanto tiver um homem nessa condição, o umbral terá subsistência. Né? Não tem como. E enquanto o umbral for alimentado, enquanto as mentes humanas alimentarem o umbral, enquanto isso acontecer, a Terra continuará sendo palco de lutas, de vícios, de miséria, de enfermidade, de crimes. Vocês estão entendendo a simbiose? Como é feita essa simbiose? Então, onde que tem que tratar a causa? Qual que é a causa? O pensamento. Mudar o pensamento. Você mudou o seu pensamento, você é um. Mas você mudou o seu pensamento. O fulano mudou o pensamento dele. Ciclano mudou o pensamento dele. São 3. Se mais 3 mudarem o pensamento, são 6. Se mais 6 mudarem o pensamento, são 12. E quando você vê, é uma multidão. Né? Então, a sua medicina está avançadíssima. Sua medicina, todos os dias, descobre novas tecnologias, novos tratamentos, mas o espírito continua doente. Aí, os arturianos colocam aqueles capacetes de cristal que eles têm nas suas cabeças, vasculham os seus registros acásticos, vai numa encarnação sua, lá há 2.300 anos, 3.000 anos, encontra lá o cerne, né, de um orgulho desmedido, de uma ação criminosa, e eles puxam isso para o tempo atual, tratam disso através da meditação, das suas intervenções, e fala assim para você, bom, agora você mantém um pensamento elevado, agora você vibre na luz, agora você muda a sua atitude. Termina o trabalho da terça, na quarta-feira, o que aquela pessoa está fazendo? Né? Novamente, com um pequeno gesto de orgulho, com um pequeno gesto de egoísmo, ela está novamente alimentando aquela causa. Então, o tratamento dela é longo, porque ela mesma, né, alimenta a sua enfermidade. Então, o que precisa? Né? Os homens se vestem de ouro e os seus espíritos estão em mulambos. Não é assim? Você vê um Herodes vestido de púrpura e encontra ele no umbral, numa situação decadente. Olha o caso de André Luiz, um médico rico, poderoso, e olha a situação em que ele foi resgatado. Né? O que precisa? Sempre nós estamos falando isso, né? No trabalho que nós fazemos com os casais, através do meu canal, através do Anderson, através da Ádila, que agora está começando também, nesse trabalho de formar novas famílias, o que a gente tem orientado a se falar para os casais? A sua responsabilidade em relação à educação dos seus filhos. Porque vocês são formadores da nova geração. E se essa nova geração continuar tacando pedra no vizinho,
quebrando a janela do vizinho, ofendendo o coleguinha, quebrando o brinquedo do coleguinha, nós vamos continuar nesse mesmo estado de coisas que a Terra está na atualidade. Então, o que se precisa na Terra são de escolas que moralizem, além de instruir. Que não alimentem só o intelecto, que também, né, desperte o coração. E isso tem que começar na infância. Não tem como. Uma coisa é evangelizar a criança, outra coisa é evangelizar o adulto. Porque o adulto é resistente. Vocês são resistentes. A criança não, a criança ela é maleável. Né? Então, meu canal trouxe essa frase aqui para se refletir a respeito. Se é triste ver um corpo morrendo por falta de pão, mais triste ainda é ver uma alma estiolando por falta de luz. Entendem quando eu falo que a paz é uma conquista interior? Muitas vezes a pessoa está com dor no estômago por fome, mas ela está com seu interior em paz. E outros estão numa mesa em que joga fora os alimentos, porque não pode repetir o alimento do almoço no jantar, quanto mais no dia seguinte, e nem passa esse alimento para quem necessita, né? Mas o seu espírito está agonizando na escuridão. Então, o conselho, mais uma vez, é dissipar as trevas que te afastam da luz, que te jogam para o abismo da materialidade. E isso só você vai poder fazer. Né? Então, aqui a gente vai entrar nesse tema específico, que é o umbral, para a gente conhecer um pouco desse tema que assusta tanto, principalmente os espiritistas, né? Ou os espiritualistas. O que é o umbral? O que é o inferno? O que é o Hades? Né? Então, lá no dicionário da Terra, fala que é um lugar através do qual você consegue entrar. Eu entendo que isso seja o quê? Uma porta. É uma entrada, é uma porta. Isso é umbral. Então, umbral, preste atenção, umbral não é o lado de cá e nem é aquele lado de lá que vocês estão vendo que está iluminado. O que é umbral? É essa porta aqui, ó, que pela sombra aqui, ó, vocês percebem que é uma porta bem larga, ela tem uma profundidade. Isso aqui, ó, é umbral, é uma passagem, é um túnel, para entender. Né? E o que é umbral no espiritismo? Né? Então, conforme nós falamos, é uma palavra que vem de origem hispânica, né? Que é usada para designar a ombreira de uma porta. A ombreira, né? De uma porta, que separa um cômodo do outro. Então, ela separa o mundo material do mundo, né? Das dimensões etéreas, do éter, daquilo que vocês chamam de espiritual. Então, ele separa. Né? Umbral é sinônimo de limiar. De limiar. Então, é um estado o quê? Transitório. Né? É um estado totalmente transitório. Bem no espiritismo, né? É uma palavra super comum, porque o que o mais espírita teme é ir para o umbral. Agora, por que o espírita teme ir para o umbral? É porque ele não está agindo de conformidade com a sua consciência. Vocês concordam? Porque quem está agindo, né, diante das leis naturais, de acordo com a sua consciência, por que temer a sua passagem pelo umbral? Não tem por que temer. Né? Então, é uma palavra que não fazia parte
do vocabulário original da codificação. Como eu falei para vocês, Kardec não trabalhava muito esse tema, não trabalhou muito esse tema, né? Mas depois ele volta e, através das psicografias, né, de André Luiz, de Emmanuel, isso é abordado assim, nossa, de uma forma estupenda, complementando a codificação, né? Então, essas entidades que saíram da carne, elas começaram a esclarecer, a fornecer mais detalhes. Sempre se soube da existência dessa zona, dessa área, desse lugar, mas sempre muito mal compreendido, né? Então, o André Luiz, ele vai usar essa terminologia, né, para poder esclarecer o que é essa área, né? E a obra que mais abordou isso com mais propriedade foi o livro Nosso Lar. E para quem assistiu a dramatização, né, percebe através das imagens como que aquilo foi fielmente, né, transmitido, né, reproduzido é a palavra correta, né? E aí André Luiz cria essa palavra para designar, né, um local do plano etéreo onde os espíritos, né, com pensamento inferior, não espíritos inferiores, mas com pensamento inferior, se encontram após a desencarnação por afinidade. E não porque foram mandados para lá. Não é aquela coisa de que você desencarnou, como tem na sua fita lá do Alto da Compadecida, onde todos se reúnem num salão, e aí Jesus vai designar se você vai para o céu ou para o inferno. Não é assim. É a sua consciência que te determina, por magnetismo, o lugar que lhe é afinizado. Com o que você está afinizado? Responda para dentro de você. Com o que você está procurando afinizar-se nesses últimos tempos? Né? Então, é preciso que cada um se faça essa pergunta. Com o que eu estou me ligando? Com as sombras ou com as trevas? Né? Aí entra aquela questão da indulgência, né? De você ser indulgente com o outro e severo consigo mesmo. De se vigiar os seus pensamentos, vigiar as suas atitudes. É um exercício dificílimo. Porque você tem que olhar para dentro. Olhar para fora é mais fácil. É muito mais fácil olhar para fora. Mas a partir do momento que você tem que olhar para dentro, isso demanda esforço. Né? Então, tem pessoas que vão sentir prazer em estar na zona umbralina, porque ela lhes é totalmente familiar. Né? Sabe aquele criminoso contumaz que, quando ele é preso, ele chega na cadeia e todos os outros presos o respeitam, mesmo que nem o conheçam, assim, que nunca estiveram presos com eles, mas quando falam o nome dele, os outros presos já o olham com respeito e automaticamente ele se torna líder do grupo. Então, existem seres que, quando chegam na zona umbralina, eles estão em casa. Eles se sentem em casa. Né? Então, é uma questão de escolha. E até para esses que se sentem em casa, vai chegar um dia, como chegou para o Papa Gregório, né? Está narrado lá no livro Libertação, chega um dia, ainda que seja 700 anos de escuridão, que você se cansa.
Você fala, chega, eu quero a luz, né? Então, entender que o umbral, ele sempre será uma morada provisória, ele não é a sua morada definitiva. Você não foi criado neste mundo, porque este é um mundo transitório, né? Você foi criado pela luz, você é parte da luz, e você só está embutido nas trevas por sua opção. Então, observem essa figura, observem essa imagem. Olhem a situação degradante deste ser, né? Chega um momento em que o ser enverga, ele não aguenta mais. E não é por fome, não é por frio, porque na zona umbralina, como ela está em intersecção com a terra material, todas as sensações físicas continuam sendo observadas. As sensações fisiológicas permanecem. Então, ele sente fome, ele sente frio, ele sente sede, ele sente necessidades fisiológicas, ele sente falta do sexo, ele sente ausência das drogas, das coisas que ele estava viciado, né? E ele, as dores das enfermidades, ele permanece com elas, né? As feridas causadas por um suicídio, por exemplo, se repetem indefinidamente. E aí chega um momento em que ele fala, não aguento mais. Eu estou cansado. Né? Eu cansei, eu não quero mais ficar. Existe alguma coisa? Aí ele fala uma palavra mágica. Meu Deus. Meu Deus, eu não aguento mais. Me perdoa. Por favor, me tire daqui. É a palavra mágica. Né? Então, uma coisa que eu queria desmistificar de vocês é aquela coisa que vocês acham que só os grandes criminosos, que só os grandes pecadores vão para a zona umbralina. E não é assim. Né? A exemplo do André Luiz, ele era um pai de família, ele era honesto, né? E, no entanto, ele foi. Mas ele tinha os seus erros. Por exemplo, quando o pai dele, que era agiota, foi procurado por um pai de família que não tinha como pagar a dívida, ele mesmo, né, influenciou seu pai a não conceder mais prazo, a tomar o único bem que aquela família tinha, que era a sua casa. Né? Ele tinha uma vida sexual depravada fora do lar santificado. Ele era um viciado em bebidas alcoólicas e comidas exageradas. Então, tudo isso compôs um quadro psíquico negativo. Né? O acúmulo de mágoas. Às vezes você é uma pessoa ótima, uma pessoa boa, uma pessoa generosa, mas você acumula mágoas, ressentimentos. É uma pessoa amarga, né? Então, esses fardos psíquicos, esses fardos emocionais também te atraem magneticamente para essas zonas, né? As culpas acumuladas, esses sentimentos ruins. Pensem comigo, uma pessoa que é boa, uma pessoa que é generosa, uma pessoa que é altruísta, mas uma pessoa que é extremamente pessimista, negativista. Não, isso não vai dar certo. Fui chamado para uma entrevista de emprego, mas eu sei que essa vaga não é para mim, porque eu, né? Não, minha vida é uma vida ruim. Essa pessoa negativista, essa pessoa pessimista, o que atrai ela? O que é negativista, o que é pessimista. Né?
Outra coisa, você é uma pessoa boa, uma pessoa generosa, mas você traz em você alguns vícios, alguns comportamentos que ninguém, às vezes, sabe que você tem. Por exemplo, uma pessoa que é boa, que é generosa, que é altruísta, que faz o bem para a sociedade, que é bom para os seus empregados, mas ele é um pedófilo. Quem é que sabia que ele era um pedófilo? Ele tem taras, né, mentais, que às vezes ele nem chega a praticar, mas ele desenvolve isso dentro dele. Tudo isso não é que alguém vai te jogar no umbral, você vai para lá espontaneamente. É uma questão do imã ser atraído pela agulha, a agulha ser atraída pelo imã. O umbral é um imã. O umbral é um grande imã. E essas coisas são que vai te levar inevitavelmente para lá. Né? Então, aqui o Lísias, lá no Nosso Lar, ele dá um exemplo de por que o motivo, né, a existência do umbral. Ele fala assim que imagina que você vindo renascer no planeta, cada um que renasce no planeta traz, né, um fato sujo, um pecado, um crime, para poder lavar aqui no tanque da vida humana, que é a reencarnação, que é a vida causal, né? A vida material. Né? Essa roupa suja, que é o corpo causal, né? Tecido pelas suas mãos nas vidas anteriores. Então, quando você chega aqui, você esquece o seu objetivo essencial. Você vai sendo guiado pela intuição, pela educação que seus pais vão te dando, pelos exemplos que você vai acumulando, pelo seu livre-arbítrio. E aí você, em vez de purificar, no esforço de lavar essa roupa suja, você continua manchando essa roupa ainda mais, contraindo novos laços, encarcerando a vocês mesmos e criando verdadeiros laços de escravidão. Então, o umbral ele vai funcionar como uma região destinada ao esgotamento desses resíduos mentais. É aquela imagem que eu mostrei anteriormente, quando você fala assim, chega, basta. Porque você já permaneceu, no caso de André Luiz, foram 8 anos. Você permanece 8 anos. No caso do Papa Gregório, 700 anos. Tem quem permanece 300, tem quem permaneça 1000. Tem quem permaneça mais. Tem a Lambaque, que veio de Capela, que está lá até hoje. No mais profundo da zona umbralina. Então, chega um momento, né? Você vai esgotando, você fala assim, eu não quero mais. Chega, eu não quero mais. Então, você queima todos esses resíduos mentais. E aí você é resgatado e vai para uma nova experiência humana, tem uma nova oportunidade e consegue se restabelecer novamente. Né? Bom, tem muito que falar do umbral. Tem muito que a gente discutir ainda. O nosso tempo se esvaiu,